Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma boa semana a todos, né? Já estamos aí no meio dessa semana. Difícil as coisas, né? Notícias do INSS, como sempre aí, a gente tem que dar uma peneirada para conseguir trazer uma notícia boa, porque tá difícil a situação, né? Bom, com relação à justiça, a gente sabe como é que é, né, pessoal? Processo judicial, ele pode ser um pouco mais demorado que do INSS, né? No caso de você pedir recursos dentro do INSS, mas você tem uma garantia melhor. Por quê? Porque a justiça não está vinculada diretamente ao INSS, né? E você vai ter ali uma resposta definitiva, né? Agora, existe prazo, por exemplo, para você entrar com processo judicial? Bom, o tempo que leva um processo, por exemplo, de aposentadoria, tem diversos fatores, né? A complexibilidade do caso, de forma geral aí, né? Administrativamente, o INSS tem 30 a 45 dias para te dar a resposta quando você entra com recurso, no caso de um indeferimento. Já na justiça, quando você entra com ação aí, no mínimo 2 anos, tá? Um processo judicial não é fácil, né? Em média aí de 18 a 24 meses, é preciso diversas análises, tem fases do processo, dependendo da região, a localização, o estado que você está, pode demorar mais ainda, tá? E é necessário, por exemplo, se for um pedido de incapacidade na justiça, que você anexe elementos que comprovem aí o seu estado de saúde, a incapacidade que você tem, todo o diagnóstico, né? Para que o juiz, quando ele olhar o processo, esses anexos, ele tenha certeza, ele consiga enxergar perante a lei que realmente você está tendo aí um direito seu negado, né? Porque não basta você pagar o INSS e, por exemplo, sofrer uma lesão ou ter uma doença que está garantido seu benefício. Não é assim não, tá? Você precisa de muito mais elementos. No caso aí, por exemplo, perícia judicial, da mesma maneira que existe perícia dentro do INSS. Para vocês terem uma ideia, a própria Justiça, né? Ela fez uma pesquisa com relação aos benefícios, né? Das decisões judiciais que são pedidas dentro da Justiça Federal. Bom, 35%, né, de pontos percentuais e probabilidade para os segurados. Isso a própria pesquisa diz, quer dizer, 35%, os outros 65% são aí favoráveis ao INSS, quer dizer, então não é simplesmente você ter um indeferimento no INSS, correr na Justiça, que o seu benefício está garantido, tá? Processo judicial, pessoal, é o que eu falei, tem uma garantia, por exemplo, numa perícia judicial, que esse perito, ele não é, por exemplo, vinculado ao INSS, ele não recebe, ele não é pago pelo INSS, diferente do perito do INSS, que é um médico concursado, funcionário e pago pela autarquia, né? Então, para que lado vocês acham que ele vai pender? Para o teu lado, que aparece lá uma vez por ano, por exemplo, para fazer uma perícia, ou ele vai garantir, né, o emprego dele, o bem-estar com os seus colegas de trabalho, tá? Bom, a chance de um processo judicial, a própria história explica, né? A doença que incapacita você para atividades, ela tem que demonstrar claramente que você está incapacitado temporariamente, que você está impedido, né, de realizar as suas funções, ou que você tem algo que permanentemente vai te impossibilitar para você continuar trabalhando na sua função ou em qualquer outra função, né? Na prática, nós estamos falando do auxílio-doença, né, que hoje é conhecido como incapacidade temporária, que você fica um período geralmente curto, né, recebendo o benefício do INSS, se recupera e retorna ao mercado de trabalho. Muitas vezes, quando complica, né, que esse segurado ele precisa pedir prorrogação porque ele não tem recuperação, geralmente o perito vai encaminhar esse segurado para a reabilitação profissional, tá? O laudo pericial, ele deve conter informações, tá, detalhadas, como eu falei, nome, CRM do médico, assinatura, carimbo, o seu nome completo no laudo, o CID da doença que identifica, o tempo que você necessita, né? Se for uma incapacidade temporária, se for uma incapacidade total e permanente, peça para o médico que está fazendo esse laudo para ele colocar ali que realmente é uma sujeição de incapacidade total e permanente passível de aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o juiz vai analisar tudo isso, tá? Desde o laudo pericial,
que pode ser favorável ou negado para você no caso da justiça, ou então toda a documentação e os elementos. Inclusive nós já falamos em outros vídeos, se você tem um laudo desfavorável, que o perito judicial diz, não, ele não tem incapacidade para ser afastado e receber benefício, ele pode retornar ao trabalho. Esse laudo vai chegar na mão do juiz. O juiz vai olhar os outros elementos do processo. Se caso estiver bem fundamentado, toda a documentação que você entregou, tratamento, histórico cirúrgico, remédios que você toma, tiver tudo detalhado com elementos fortíssimos, ele pode desconsiderar o laudo que foi negativo para você e lhe conceder o benefício, tá? Ele vai ter que justificar isso, né? Mas é uma garantia. Já no INSS, quando você entra com recurso, como nós falamos, né? Você entra com requerimento, com um novo pedido de perícia, mas o último recurso que tem é a junta de recursos. Quem vai julgar esse processo na junta de recursos são os amigos do perito que negou o seu pedido de benefício, tá? Então fica difícil, né, pessoal? Outra coisa também que é necessário vocês saberem, o INSS tem prazos, né, para análise de cada benefício. Os prazos são todos iguais? Não. Dependendo de cada benefício, são diferentes. A auxílio doença e aposentadoria por invalidez, por exemplo, é 45 dias. Já as demais aposentadorias e o BPC é 90 dias. O auxílio acidente são 60 dias para o INSS fazer aí a análise. Salário maternidade 30 dias, para vocês verem como é difícil, tá? Não é os mesmos prazos. Às vezes a pessoa, meu parente recebe o BPC, saiu mais rápido do que o auxílio doença, ou vice-versa, demorou mais. Por quê? Por causa disso. E o INSS ainda tem, né? Mais um período prorrogável aí, caso tenha uma justificativa. E a justificativa sempre qual é, né? Não tem funcionário, nós estamos com problema técnico, a administração está com problema, não tem condições, quer dizer, eles não têm condições de nada. Agora você tem que ter condições todos os meses, né, do seu salário ser lá descontado uma contribuição para pagar o INSS. É claro, né, que é daí que sai o dinheiro também para pagar todos os benefícios, aposentadorias, não é só para sustentar funcionário. Mas o INSS existe com o nosso dinheiro. O INSS não fabrica dinheiro, tá? O INSS não tem uma casa da moeda própria, né? Agora, o desrespeito ao segurado, né, que é esse que paga direitinho todo mês para manter esse órgão, quando ele precisa, ele deve ser responsável. O juiz costuma, quando ele dá uma decisão, pessoal, principalmente favorável ao segurado, no caso de um auxílio-doença, ele costuma colocar uma data de cessação do benefício. Tá? O INSS tem 30 dias para implantar, depois da decisão judicial favorável a você. E quando é auxílio-doença, o juiz coloca lá um DCB, que é a data de cessação do benefício, por exemplo, 12 meses. Nesse período, o INSS faz a implantação do benefício, ele não pode cessar o seu benefício durante esse período, tá? Eu dei 12 meses como exemplo, mas pode ser 6 meses, 4 meses. O juiz determinou, esse benefício não pode ser cessado. Caso o INSS ele lhe chame por uma revisão para um pente fino e cesse esse benefício, comunique o juiz imediatamente. Como você pode acelerar as análises, né? Por exemplo, que estão demorando, esses prazos que nós falamos no INSS, através do mandado de segurança. O mandado de segurança não é para o juiz dizer se você tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança está comunicando ao juiz que o INSS não está cumprindo os prazos determinados por lei. O problema do mandado de segurança é que você vai ter que pagar, e não é barato, tá? Precisa do advogado, e parece que tem advogados aí cobrando 7 mil reais, 8 mil reais. Você já está no INSS com dificuldade para receber pagamento, muitas vezes está aí dependendo de família e de amigos, e aí para você entrar com mandado, né, que é uma ação para comunicar uma irresponsabilidade, né, do INSS, você ainda tem que pagar por isso. Bom, outra dúvida muito grande é com relação a atrasados, né? No INSS, quando você consegue, através da junta de recursos, mudar a decisão e o INSS reconhece que você tem direito ao benefício desde lá do protocolo, você tem o direito a receber um retroativo. Geralmente o INSS paga logo no primeiro pagamento esse retroativo, tá? Agora, na justiça, demora lá, vamos lá, de 18 a 24 meses, você ganha a causa,
foi favorável, você tem direito a receber desde lá da negativa, né? E quando você fez o pedido do protocolo lá no INSS. Gera um bom dinheiro. O que acontece? Geralmente o INSS recorre, tá? Ações até 60 salários mínimos são pagas em requisição de pequenos valores, né? Mais conhecidas como RPVs. Elas são pagas rapidamente, pessoal. Um prazo aí de 60 dias, no máximo você já está recebendo. O problema é quando é precatório, tá? Precatório aí, vocês estão ouvindo falar de precatório muito agora, né? Que foi liberado aí alguns bilhões para pagar. Por quê? Porque são precatórios desde lá de 2022. 2022, 2023 estão sendo pagos agora em 2024, tá? Inclusive nós temos vídeo aqui. Se você não sabe se tem direito ou não para receber precatórios, faça uma consulta nos nossos vídeos aqui. Você vai saber como acessar a lista, como acessar valores e quando vai estar disponível. Essas são informações que são sempre importantes, né? Reforçarmos. O INSS está sem muita novidade, né? A conversa agora é o Ateste Med, que é a concessão do benefício sem necessidade de perícia, né? E a prorrogação, que agora é a cada 30 dias, né? 15 dias antes de vencer, você tem que ficar pedindo prorrogação, isso até abril agora de 2024, que eles alegam que isso é para diminuir a fila, né, de espera de análise e de pedidos de benefício no INSS. Bom, é isso aí, pessoal. Maiores informações, atualizações, nós estamos de olho aqui, vamos trazer imediatamente para vocês através de conteúdo. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. É assim que nós trazemos conteúdo, tá? Informações para deixar vocês atualizados. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, com paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo para mim. Eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.